de volta com o Educador Entrevista. Vamos falar um pouco das ações da gestão municipal aqui na Companhia do Juninho Rio. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Muito boa tarde, Luciano. Muito boa tarde a todos os telespectadores da TV Educadora. É sempre um prazer estar aqui discutindo questões relevantes da cidade. Bom, da última vez que nos falamos, né, a Bruna estava presente aqui, falando também das questões da saúde. A gente teve uma fala rápida e já alertávamos lá a respeito da dengue, né? Hoje a cidade está batendo quase 600 casos, né? Estamos com 595 casos, fora os exames que estão sendo aguardados. Isso acende todos os alertas, a gente está numa questão complicada, apesar de todas as ações que já foram tomadas. É muito importante a gente ter em mente que esse número é um número expressivo, principalmente tendo em conta o percentual de subnotificação, quando a gente está falando de casos de dengue, que a gente tem um percentual de subnotificação muito alto. Então, os números são certamente muito maiores do que esses que são apresentados aqui, porque às vezes o pessoal não realiza exames, não procura o atendimento ambulatorial e mesmo faz um tratamento em casa. Então, é muito importante que a gente se conscientize que esse número é muito maior e que nós estamos diante de um fato grave e que a população, além da administração, a população também precisa fazer a sua parte. E sobre a parcela de responsabilidade da administração municipal e as ações que foram e estão sendo tomadas, a gente já há 2 semanas atrás, nós fizemos um mutirão da Secretaria da Saúde, da Secretaria de Obras também, e pudemos contar com o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente. Foi uma ação que tivemos a participação de vários setores da administração e quero já aproveitar para agradecer todos os servidores da administração municipal que se dedicaram e vêm se dedicando incansavelmente aí no combate a essa epidemia de dengue que a gente vive agora no município. E a gente fez um mutirão muito importante, aliás, agradecer também o tiro de guerra, viu, Luciano, que os atiradores colaboraram bastante nessa ação. E essa ação foi muito importante para conscientizar a população das medidas que são necessárias serem tomadas, notificar vários terrenos. Nós tivemos a notificação de quase 100 terrenos naquela manhã de sábado, de terrenos que estão em situação de mato alto, que possuem lixo. Fizemos a retirada de lixo de terrenos que estavam nas situações mais críticas. Retiramos 3 caminhões de entulhos da cidade naquela manhã de sábado. E programamos agora, ao longo dos próximos fins de semana, mais ações e mais mutirões para serem realizados em bairros. Então a gente provavelmente deve estar divulgando hoje no fim da tarde as regiões onde vão receber esse mutirão no próximo sábado, agora amanhã. Já contamos com 20 servidores da saúde confirmados aqui. A Bruna me ligou hoje cedo fazendo essa confirmação. E temos mais 20 servidores da Secretaria de Obras que vão estar à disposição para ajudar nesse mutirão de conscientização e limpeza em regiões da cidade, nas regiões mais críticas. O nosso papel é identificar essas regiões onde nós temos um maior índice de contágio e conseguir trazer ações efetivas da administração municipal para conseguir reduzir esse índice de contágio. Mas a gente não adianta nada, não adianta o trabalho e todo o esforço realizado pela administração se a população também não fizer a sua parte. Perfeito. E aí é isso, né? Aquele cuidado básico com o quintal, né? Ter também a ação de comunicar a administração, porque muitas vezes acontece que o sujeito vai lá, faz um exame em clínica particular, não comunica, ou tem os sintomas e não busca atendimento, e isso ajuda na disseminação. Lembrando que, como a Bruna falou, né, uma parte expressiva desses contaminados são importados, são pessoas que viajaram, que trabalham aqui na região e que vêm contaminadas para a cidade. Sem dúvida, Luciano. Esse momento que a gente consegue ver um crescimento expressivo de casos de dengue no município, a gente também observa em toda a região, né? E como Batatais, nós temos um grande número de pessoas que trabalham fora, que passam parte do dia fora e acabam por vir para Batatais no fim do dia, nós temos a importação desses casos, o que aumenta a transmissão aqui em Batatais e prejudica ainda mais o contágio para a população. É uma situação complicada, mas como eu disse, nós precisamos do apoio da população para esse controle. Sem dúvida. E um número grande também de pessoas de fora que trabalham em Batatais hoje, né? Hoje, quando a gente põe na balança aí, normalmente o que vai acabar vindo, e a gente tem que lembrar isso, né? A gente teve uma tranquilidade no período da pandemia, porque todo mundo ficou confinado,
não é? A gente não contaminava o mosquito, porque a gente tem que lembrar isso, né? O problema não é só o mosquito, é o mosquito contaminado. Então a gente contamina o mosquito que contamina outras pessoas, né? Como a gente estava quietinho, né, isolado, esse ciclo não ocorria. Agora ele está ocorrendo com cada vez mais frequência. Esse controle de transmissão, ele servia efetivamente para o vírus da Covid, mas ele servia também para outras finalidades. Agora é vida normal, né? Então estamos abertos a todos os riscos que estávamos expostos anteriormente do início da pandemia. Por isso a gente precisa tomar essas medidas. Muito bom. Juliana, parabenizando pelas ações de limpeza e de estrutura na cidade, e coloca a respeito da UPA, né, o que tem sido feito para tentar melhorar o serviço devido às reclamações existentes. Veja, a UPA é uma grande preocupação da administração municipal em dois aspectos. Primeiro, num nível gerencial de pessoal e segundo, num nível estrutural da UPA, né? Então, vamos primeiro para a questão estrutural, para a população poder compreender efetivamente. Então, a nível estrutural, a nossa preocupação é, quando foi construído, houve algumas questões relativas ao projeto inicial, por exemplo, a UPA não tem ralo lá dentro. Então, quando chove, é uma dificuldade muito grande. Então, existem alguns problemas, alguns vícios de origem no projeto e algumas questões de manutenção que não foram feitas ao longo dos anos, né? O prédio da UPA não é um prédio tão antigo, mas faltou muita manutenção ao longo dos anos, ao ponto de que é chegado um momento hoje em que necessita de uma intervenção muito grande, né? Então, a nossa preocupação, quando a gente vai fazer uma intervenção específica, estrutural em algum prédio, como acho que em todas as áreas da gestão pública, primeiro a gente precisa capitanear recursos específicos para essa finalidade e também definir e realizar o projeto. Nós já tivemos a equipe da Secretaria de Obras no local, já foram identificados todos os vícios existentes e os problemas existentes estruturais na UPA para que a gente pudesse reformá-la, né? E buscamos também recursos para essa finalidade, né, para conseguir resolver os problemas estruturais da UPA. Uma grande preocupação do prefeito, da secretária, do vice-prefeito é a questão da recepção da UPA, porque hoje a estrutura da recepção ela é muito ruim. Hoje a pessoa chega na UPA, né, e ela não é bem recebida. Ela já está numa situação difícil, ela está numa situação complicada de saúde, ela está numa situação de emergência de saúde e ela se depara com cadeiras quebradas. Não existe ar-condicionado, não existe uma televisão para a pessoa guardar, existe uma só, mas uma estrutura muito deficitária e que a gente gostaria de entregar muito mais. Então, estamos também investindo na recepção da UPA para que a gente possa melhorar essa estrutura. Um outro problema, Luciano, é a nível de estrutura de pessoal, né? Então, hoje, via de regra, a gente conta com 3 médicos na UPA fazendo esse atendimento, um médico fazendo atendimento no SAMU e 2 médicos fazendo atendimento ambulatorial lá na frente, que também atendem para algumas emergências. Quando existe um aumento da demanda, quando é observado um aumento da demanda, a gente solicita mais alguns médicos para fazer esses atendimentos. E normalmente tem dias específicos, normalmente às segundas-feiras você tem um atendimento, um número maior de usuários, e, portanto, essa necessidade, esse número de médicos é elencado de acordo com a necessidade. Mas existe outra questão que é fundamental, que é a conscientização da população. Isso já é falado não só por essa administração, mas por todas as administrações que passaram na cidade e tentam passar a mensagem para a população de 2 formas. Primeiro, a UPA é para atendimento emergencial, né? É muito importante que a população não confunda o atendimento da unidade de pronto atendimento com as unidades básicas de saúde. Isso precisa ficar muito claro. E segunda coisa, é necessário que a população tenha ideia de que existem escalas de prioridade no atendimento. É claro que para todo mundo que vai procurar a unidade de saúde, para ela que procura a unidade de pronto atendimento, aliás, para ela é um atendimento emergencial. Para a pessoa, ela está com um problema, se ela se deslocou da casa dela até a UPA, é óbvio que a pessoa está com um problema que para ela é uma emergência, mas pode ter alguém numa situação mais grave que você. E essa pessoa tem que ser atendida na frente, né? Existe todo um protocolo específico, uma escala de atendimento, onde são divididos na triagem uma escala específica para que as pessoas tenham ciência. Olha, você, de acordo com o problema que você apresenta, você vai ter um tempo X para ser atendido, outra pessoa vai ter um tempo Y. E às vezes as pessoas não compreendem isso, porque a pessoa naturalmente está numa situação de emergência para ela, e para ela é natural que o problema dela seja mais importante que os demais. Então, às vezes a população tem um pouco de dificuldade de entender essa escala de prioridade.
Mas eu me lembro na época da pandemia, a população às vezes procurava, na época do auge da pandemia do Covid, a população procurava o atendimento privado e no atendimento particular estava demorando mais do que na UPA. A UPA estava atendendo mais rápido. Estava demorando, mas a UPA estava atendendo mais rápido. Então, existem momentos, como por exemplo o momento da pandemia, o momento do auge da pandemia, ou por exemplo quando a gente tem um número muito alto de atendimentos ambulatoriais por causa da dengue ou por causa de alguma virose que está no município, em que é natural que o atendimento demore um pouco mais. Mas, por outro lado, posto este problema, que é um problema de conscientização da população, a administração não pode se furtar de reconhecer que precisa melhorar o atendimento na UPA. Isso a gente precisa reconhecer. Então, melhorar a estrutura da recepção, isso nós precisamos fazer, melhorar a estrutura do prédio e trazer, se Deus quiser, se a gente conseguir melhorar essa estrutura e um novo procedimento que a gente está fazendo, um novo procedimento licitatório para aumentar a hora de médicos, abrindo concurso para médicos no município, para a gente conseguir ter mais médicos para fazer esses atendimentos. A gente sabe que precisa de mais, mas hoje, com o contrato que a gente não consegue chamar a quantidade que a gente desejaria para fazer esse atendimento de forma mais célere possível. Você citou a questão do bloco passado aí falando a respeito da saúde, né? Cristina, e eu já aproveito para estender aqui, falando a respeito dos concursos, né, que a Prefeitura ainda tem em vigor, a questão de se vão ser feitas contratações, no caso dela é uma contratação na saúde, mas já estendendo aqui para as outras áreas, porque com certeza vem a pergunta na sequência. Tá. Esses concursos foram prorrogados, a data desses concursos foram prorrogados, né? Durante o auge da pandemia, no ano passado, nós tivemos em vigor a Lei Complementar Federal 173 de 2020, que impossibilitou a gente fazer convocações a não ser em regime de substituição. Né? Então, a gente não pôde chamar nenhum servidor novo, a não ser que fosse em substituição dos demais. Esse ano já não vigora a Lei Complementar 173, portanto, a gente já poderia chamar. Só que nós temos duas barreiras, uma primeira gerencial e uma segunda a nível de uma limitação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é importante que a gente observe. Veja bem, existe um limite de gastos com o pessoal no importe de 54% do orçamento. Então, de tudo que o município arrecada, o município não pode gastar mais do que 54% com o pessoal. No início dessa gestão, esse limite estava até extrapolado, né? E esse teto de 54%, ele ainda existe um outro limite um pouco mais baixo, que é chamado limite prudencial, que é 95% de 54%, ou seja, 51,3%. Esse limite prudencial também não pode ser atingido, sob pena de a administração ficar eivada, ficar proibida de poder tomar uma série de medidas. Portanto, a gente trabalha sempre com 51,3%. No início dessa gestão, esse limite estava estourado, o limite de 54%. O prefeito trabalhou bastante para conseguir reduzir o número de gastos com o pessoal. No início da gestão, no ano passado, teve uma exoneração de um grande número de servidores. Vários servidores da administração municipal acumularam várias funções para conseguir economizar esses recursos, ao ponto de que a gente, só no ano passado, fez uma economia a cada quadrimestre de aproximadamente R$2 milhões em pessoal, né? Graças a essas atitudes tomadas pelo prefeito já no início do mandato. O que teve um fôlego, né? Deu um fôlego para a administração municipal, para que a gente conseguisse chamar algumas pessoas que eram necessárias, convocar alguns cargos que eram necessários. Só que a gente não conseguiu convocar todos. Então, essa é uma dificuldade que a gente encontra. Existem pessoas que aguardam para ser chamadas nos concursos públicos e que a gente não consegue chamar por esse limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. E existe também uma questão a nível gerencial, que é importante que isso seja colocado. Durante muito tempo, na Prefeitura de Batatais, as contratações foram feitas sem o devido planejamento. Então, nós tivemos muito tempo em Batatais, as secretarias não eram devidamente consultadas para fazer a chamada de servidores, o número de vagas estabelecidos era estabelecidos sem critérios profundamente técnicos de estudo com as secretarias, ao ponto de que os cargos que estão à disposição para serem convocados não são exatamente os cargos que necessitam, onde a gente tem a maior demanda. Vou dar um exemplo.
nós necessitamos de serventes hoje na Prefeitura de Batatais, necessitamos bastante. Eu não tenho cargos para chamar, né? Só que existem, por outro lado, existem outras funções que existem cargos disponíveis, existem pessoas aprovadas no concurso em que não existe uma demanda de convocação a nível gerencial na administração municipal. Então, este problema gerencial também se coloca e a gente está trabalhando bastante para adequar isso de acordo com a realidade que a gente tem no concurso, de pessoas que necessitarão de ser chamadas, para que a gente possa fazer paulatinamente a convocação dessas pessoas. Então, seria irresponsável dessa gestão a gente criar falsas expectativas nas pessoas que foram aprovadas lá atrás naquele concurso e dizer, nós vamos chamar agora, né? Porque a gente não sabe, primeiro, se a gente vai conseguir, e a que velocidade que a gente vai conseguir fazer essa redução de gastos com o pessoal para conseguir ir convocando as pessoas aprovadas e se todos esses cargos de fato vão ser necessários na administração. Por isso essa convocação está sendo paulatina. Quando é necessário e quando é possível, estão sendo chamados. E é interessante destacar também, né, quando a gente fala desse percurso, não é, de legislação, né, olha, o período da pandemia se suspendeu, mas automaticamente também se prorrogou os prazos desse concurso para não haver prejuízos, né, de todas as partes. Uma mudança, quando você fala da exoneração que houve também, era na questão dos aposentados, não é? Porque tinha uma ação da legislação que dizia que o sujeito podia se aposentar e só saía compulsoriamente aos 70 anos, era isso, não é? Então a gente tinha um corpo de aposentados grandes também dentro da gestão pública, que agora com essa quebra foram os que foram exonerados. Foram exonerados. Primeiro, a partir da reforma que foi feita, hoje, se o servidor se aposenta, se o servidor municipal se aposenta, ele tem que ser exonerado da administração e aí abre espaço para outras pessoas poderem fazer parte da administração municipal, né? Então, esse já foi um passo dado que foi muito importante. Um problema que a gente tinha era a pessoa tinha que declarar junto a gente, porque a gente não conseguia ter esse controle, a pessoa tinha que declarar que se aposentou. Então acontecia de algumas pessoas aposentarem e não comunicarem à administração municipal e permaneciam lá. Então nós entramos em contato com o INSS para que a gente conseguisse ter a relação das pessoas que se aposentaram, né? Parece uma coisa simples, mas foi bem difícil conseguir essa relação, graças à Lei Geral de Proteção de Dados. Então tivemos que batalhar bastante para conseguir ter acesso a esses dados de forma correta, legal. E aí, a partir do momento que nós tivemos ciência pública desses dados e das publicações que foram feitas da aposentadoria de alguns servidores, nós acabamos por notificar os servidores que tinham se aposentado e não comunicado à administração municipal, e eles foram desligados da administração, abrindo espaço para as pessoas que foram aprovadas no concurso e que aguardavam ser chamados, né, da forma mais justa possível. Essa atitude foi tomada, nós tivemos até alguns servidores exonerados aí nos últimos meses. Juninho, Maria Clara, colocando a respeito, né, parabenizando por algumas ações realizadas, em especial de recuperação de praças, mas ela fala da questão premente na cidade do vandalismo, né, que muitas vezes vai lá, se faz a ação, se recupera o espaço e que dura muito pouco, justamente por furto de fios, pichação, enfim, né, uma série de questões. Bom, Maria Clara, muito obrigado pela pergunta. É importante a gente falar disso porque a gente vem fazendo um esforço tremendo para poder revitalizar esses espaços públicos, para poder devolver para a população espaços que sempre foram deles, né? Espaços que a população tem que valorizar, utilizar e ocupar esses espaços, porque esses espaços são da população, são dos bairros e a população de fato precisa ter acesso a esses espaços públicos de qualidade. Então a gente vem fazendo um trabalho já há um bom tempo na Secretaria de Obras de identificação de todos esses espaços, de identificação das demandas desses espaços, dessas praças, toda a demanda que a gente tem de lâmpadas, toda a demanda que a gente tem de reforma e revitalização desses espaços públicos, para que a população volte a ter orgulho da cidade, volte a ser bairrista, volte a ter orgulho de Batatais e volte a ocupar esses espaços. E paralelamente a essas ações, a gente acaba se deparando com os maus elementos, né? Com aqueles que vão lá e depredam o espaço público, vandalizam o espaço público, que fazem pichações em espaços que acabaram de ser recuperados, que furtam fios, né?
E chegaram, Luciano, até a furtar lâmpadas, né? Que é um absurdo. Exatamente. Então, o que a gente vem fazendo para conseguir prevenir? Primeiro ponto, quanto aos fios, que era o maior índice de furto que a gente tinha, nós estamos enterrando os fios, nós estamos fazendo todo um trabalho que, imagina, numa praça nós temos um desgaste de aproximadamente 2 dias para fazer esse trabalho em cada uma das praças, só para a gente evitar esses furtos. Um serviço que a gente conseguiria fazer tranquilamente em meio período, a gente gasta 2 dias só para garantir a segurança desses fios que ali estão. Então, quer dizer, isso atrasa bastante a revitalização desses espaços públicos na cidade. Mas estamos fazendo um esforço muito grande para conseguir entregar isso para a população. Bom, e além disso, uma preocupação muito grande que nós temos com esse furto de lâmpadas, com o pessoal do vandalismo, etc. E a gente pede, antes de mais nada, peço encarecidamente aqui a colaboração da população, que são os fiscais aqui da cidade. Então peço para a população que, se eventualmente vê alguém depredando espaço público, vê alguém furtando fios, lâmpadas ou fazendo a má utilização desses espaços, por favor, entre em contato com a Guarda Municipal, entre em contato com a Polícia Militar para solicitar providências contra essas pessoas que acabam prejudicando o acesso da comunidade a esses espaços que são tão importantes. Então peço aqui encarecidamente a colaboração da população. Mas a mesma coisa que eu disse na UPA, eu vou dizer aqui agora. Nós não podemos nos furtar da nossa responsabilidade como membros da administração. Então vamos lá. O que a gente pode fazer para conseguir diminuir esses índices? Estamos intensificando as ações da Guarda Municipal, e aqui quero aproveitar para agradecer o comandante Marcelo e agradecer todos os guardas municipais da cidade, intensificando as ações de combate a essas pessoas que realizam esses furtos, que realizam essas ações de vandalismo. E também estamos monitorando essas pessoas, né? Fizemos levantamento para que a gente consiga monitorar pontos relevantes da cidade através de câmeras. Fizemos a contratação de algumas agora. Por exemplo, a Secretaria de Educação deve ser anunciada aqui nas próximas semanas. A Secretaria de Educação fez uma aquisição de câmeras e centrais específicas, ao ponto de que todas as escolas municipais vão ter monitoramento. São os primeiros prédios monitorados, totalmente monitorados da administração municipal. Isso faz parte de um projeto da gestão do prefeito Juninho, do vice Ricardinho, de monitorar todos esses prédios para a gente conseguir ter mais segurança, né, em todos esses espaços. É um serviço que a gente tem que fazer de forma paulatina, porque a administração não possui recursos para contratar para todos esses pontos, mas são investimentos que a gente já vem fazendo. E nós vamos ter, nos próximos meses, todas as escolas já monitoradas. E o próximo passo é a gente passar isso para as unidades de saúde, passar isso para as bombas de água, para evitar os grandes furtos, e passar isso para as praças públicas, para a gente conseguir ter segurança nesses espaços. Mas clamo aqui à população, se vocês verem alguém danificando ou mal utilizando esses espaços públicos, por favor, entrem em contato com a Guarda Municipal ou com a Polícia Militar para solicitar providências, porque é muito importante para que a gente consiga entregar cada vez mais espaços bonitos para a população voltar a utilizar. Que esse ano carrega mais uma ação aí, presidência da Festa do Leite, né, dentro das atividades. E a maioria das perguntas aqui é isso, né? Festa, grade de shows, Jaqueline, Pedro, Luiz Fernando, Andréia, Cláudia e Vanessa, né? Todo mundo perguntando a mesma coisa, como é que está essa ação, Juninho? Eu já perguntei da outra vez aqui, né? Porque é uma pergunta que vem recorrentemente, os acertos finais aí para a realização do evento. Bom, antes de mais nada, é uma alegria muito grande ver a empolgação da população com esse evento, né? É um momento de retomada, é um momento da gente poder trazer de novo um respiro para a população de Batatais, e a nossa preocupação nesse ano, nessa retomada da festa, é fazer algo que seja seguro e tentar trazer grandes parceiros da Festa do Leite, pessoas que historicamente colaboraram para a Festa do Leite, tentar trazer essas pessoas de volta, fazer Batatais ter orgulho de uma festa que representa a essência do povo batataense, né? Essa é a nossa grande preocupação, trazer um pouco, em cada espaço que as pessoas frequentarem da festa, a nossa preocupação é que as pessoas tenham a recordação de grandes momentos que foram vividos ali na festa. E graças a Deus, Luciano, e agradeço muito a colaboração de todo mundo da administração e de vários parceiros de Batatais que vem abraçando essa causa, né? Vem abraçando a causa da Festa do Leite e vem nos oferecendo ajuda. Então as pessoas têm procurado a prefeitura para dizer: eu quero ajudar, eu quero participar.
eu quero ajudar no torneio, eu quero ajudar no rodeio, eu quero ajudar no Team Penny, E isso tem sido fundamental para que a gente consiga fazer uma organização eficiente, para que a gente consiga trazer, além de novidades para essa festa, para que a gente consiga retomar coisas que foram inativadas nos últimos anos. Então, eu acredito que a festa vai trazer grandes novidades, a população vai se surpreender um pouquinho, acho que vai ser legal, mas também vai trazer um pouco de coisas que a gente sentia saudade no passado, os grandes torneios, para a gente poder relembrar esses momentos da cidade. Eu tenho ficado muito feliz com o que tenho visto até agora. Eu não posso ainda soltar a grade de shows, porque nós ainda estamos em fase de contratação, na fase final de contratação já tem definição de grandes datas já, mas ainda estamos na fase final de contratação e a gente não pode soltar efetivamente quais são os shows que vão acontecer, mas muito brevemente eles vão ser soltados para a população ficar tranquila, que já já a gente anuncia. Mas é muito gratificante ver o amor que a população de Batatais tem nesse evento. Perfeito. Para a gente fechar aqui, né, vou aproveitar o questionamento do Luiz Carlos, não é? A gente já chegou a falar disso no momento anterior, né? Eu acho que ele sempre trabalhou na área comercial aí da Festa do Leite. Está perguntando a respeito disso, né? De onde o pessoal já pode procurar para ver essa demanda aí dos vendedores. Tá. É importante que a gente compreenda como que sempre funcionou e a gente precisa respeitar a tradição da festa, né? Nos últimos anos era dado a prioridade para as pessoas que ocuparam aqueles espaços nos últimos anos, né? Então os barraqueiros que ocuparam nos últimos anos alguns espaços, eles possuem o direito de optar se vão ocupar ou não nesse ano. Então essas pessoas vão ser convocadas para uma reunião e quem não quiser participar vai abrir espaço e a prioridade, a ordem do prefeito foi priorizar pessoas da cidade, né? Então essa vai ser uma priorização nossa. Eu peço para que quem tenha interesse, quem queira se manifestar, quem queira manifestar o interesse, para que a gente possa ter o cadastro de todas essas pessoas, por favor, procure a Secretaria de Cultura e Turismo no Teatro Municipal para já fazer esse pré-cadastro, né? E dizer, manifesta lá o seu interesse, a gente vai ter a relação dessas pessoas e assim que a gente tiver todos os dados de quais são os espaços que estarão disponíveis, a gente encontra uma forma de fazer a melhor seleção possível, da forma mais justa, transparente, como sempre essa administração vem agindo. Gratidão pela participação aqui conosco. Você sabe que o programa está sempre à disposição para fazer essa ligação com a comunidade. Eu agradeço muito essa oportunidade, esse espaço que é maravilhoso da gente poder ter esse diálogo. Obrigado mesmo, Luciano. Obrigado a toda a equipe da TV Educador.